Pois é, Carla, quando tem super quarta, a gente fica de olho, a gente fica na expectativa, principalmente nesse cenário que está se dando, né? Estava falando aqui, praticamente precificado, né? Elevação de 0,75 lá nos Estados Unidos, manutenção da taxa de juros aqui no Brasil, e o que o pessoal está de olho mesmo é no comunicado. São nas palavras do Jerome Powell, no comunicado do Banco Central aqui do Brasil, porque promete ser duro, promete ser contundente, né? Esses comunicados, essa comunicação dos bancos centrais. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Está precificado mesmo? E na relação dos comunicados, por que essa contundência? Qual a necessidade de um Banco Central enfático, incisivo na sua comunicação? Olha, a gente tem uma situação um pouco diferente em termos de Brasil e em termos de Estados Unidos. Primeiro que no Brasil a gente começou esse aperto monetário muito mais cedo, né? Então, o Banco Central daqui, ele entende que todo esse aperto monetário, ele já foi feito, né? O aperto monetário necessário para conter essa inflação, que é gerada principalmente internamente, já foi feito. E aí ele deixou essa porta aberta no último cupom de 25 pontos, ainda com uma carta na manga, caso precisasse utilizá-la, né? Mas o mercado de fato entende que isso não será necessário. Porém, o Banco Central veio na figura do seu presidente e de um dos seus diretores, o Bruno Serra, há cerca de 2 semanas, a público mencionar que a briga com a inflação ainda não estava ganha. Obviamente, isso traz uma perspectiva nova para esse cupom. E aí o mercado entendeu que talvez não fosse dado esse reajuste adicional de 25 pontos, porém o comunicado deve vir sim muito duro. O que é esperado então para cenário doméstico? O Banco Central manter esse comunicado extremamente duro, não consideramos que fechou a porta dos 25 pontos, tá? Isso pode ser uma carta na manga ainda do Banco Central, não entendemos que o Banco Central tirou completamente isso de cenário, tá? Isso está em jogo ainda e dependendo da postura do Fed, né, do comunicado do Fed que antecede o Banco Central, a gente pode ter sim uma surpresa de 25 pontos aqui dentro, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que levaria o Banco Central a encerrar esse ajuste, Banco Central brasileiro, encerrar esse ajuste nesse momento? O entendimento de que o serviço para conter, o serviço que deveria ter sido feito para conter essa elevação inflacionária advinda dos movimentos que foram gerados por pandemia e por política monetária extremamente expansionista lá atrás, já foram feitos, né? Então, esse movimento se encerra aqui. O que acontece daqui para frente, se for necessário, desencadeia um novo ciclo de aperto monetário ou, né, desencadeia um ciclo de afrouxamento monetário, a depender do rolar das águas, né, do andar da carruagem. E aí, em termos de FONC, a gente tem um cenário completamente diferente. A gente tem uma economia que tem uma taxa de desemprego extremamente baixa, uma das mais baixas da série histórica, uma economia doméstica extremamente pujante, é uma economia que tem uma relação com o mercado internacional muito alta e por isso apresenta dados hoje que são heterogêneos, aqueles que têm relação maior com o comércio internacional estão vindo com resultados ruins e aqueles que têm uma relação maior com a economia doméstica estão vindo com um resultado bom, mas a inflação segue assustando por lá. E essa, hoje, é a principal bandeira do Fed. Então, isso faz com que, para os Estados Unidos, possamos ver, sim, talvez um reajuste também mais forte do que os 75 pontos, principalmente depois da divulgação dos últimos indicadores inflacionários, tá? E se isso não acontecer, uma postura muito dura nos comentários de Powell e nos comentários também dos demais diretores que virão, né, na sequência, nos próximos dias aí, depois da divulgação desse FONC. Então a gente tem uma perspectiva que, mesmo que ela não seja refletida em termos de reajuste da taxa de juros, a perspectiva para a continuidade do cenário de política monetária, ela é de uma briga contratada contra essa inflação global, né? Isso se reflete tanto em termos internacionais como em termos domésticos.